Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao Histórias da Vida Real. Hoje nós vamos ter a alegria de vivenciar o Evangelho que diz cura de uma mulher encurvada. Está em Mateus 13, de 10 a 17. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse: "Estás livre da tua doença." Impôs-lhe as mãos e, ao mesmo instante, ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: "São 6 os dias em que se deve trabalhar. 20, pois, nesses dias para vos curar, mas não em dia de sábado." Hipócritas, disse o Senhor, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi, ou seu jumento, da manjedoura para os levar a beber? Essa filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre dessa prisão em dia de sábado? Ao proferir essas palavras, todos os seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse evangelho é muito forte a gente ver situações como Jesus está dentro da sinagoga, está falando para pessoas que creem, pessoas que confiam em Deus de alguma forma, porque estão ali para adorar. Mas, diante de uma cura miraculosa, como aconteceu com essa senhora, que tinha 18 anos que andava curvada, e Jesus deu a graça dela ser liberta, e ela se endireitou no mesmo instante, alguns chefes da sinagoga ficaram contra Jesus baseado na lei seca, né? A lei que diz que dia de sábado não pode fazer cura, dia de sábado não podia fazer nada. Era um dia consagrado a Deus para os judeus. E eles achavam que Jesus estava curando, ele estava fazendo um crime, né? Ele estava indo contra essa lei. E aí acontece que, ao passo dessas pessoas que estavam contra Jesus curar, Jesus revela a verdade do coração deles, da prática deles. Eles eram chefes da sinagoga e impunham ao povo muitas coisas, mas eles mesmos não viviam. Jesus mesmo diz: "Olha, vocês não vão lá e desamarram o boi no dia de sábado? Por que essa filha de Deus não poderia receber essa cura no dia de sábado e ser liberta de um entrave na sua vida há 18 anos?" E eles ficaram confusos com essa palavra. Mas o povo glorificava a Deus por todos os milagres que Jesus fazia. E é sobre isso que eu quero testemunhar hoje. O povo que glorifica a Deus diante de um milagre. Você já presenciou algum milagre que Jesus fez? Físico, de qualquer tipo de milagre? Pois é, vou dar testemunho de situações parecidas, onde as pessoas estavam em retiros, encontros e tiveram a graça de ter a cura. E o mais interessante, como é que Jesus realiza a cura não só naquela pessoa, mas em todo o povo que está perto? Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, no Renascer aqui em Belo Horizonte, que é o encontro de Carnaval do Shalom, eu estava tocando violão numa oficina de dons do Espírito Santo. E enquanto nós estávamos lá motivando o povo a se abrir aos carismas do Espírito, a abrir-se à ação do Espírito Santo, as pessoas estavam rezando sem fé alguma, aquela oração pesada, arrastada. E o Senhor colocou no meu coração que Ele queria fazer a cura de uma doença incurável. Ele queria fazer um milagre, estava derramando o dom de milagres.
Meu coração disparou. Eu nunca tinha recebido uma palavra dessa, de cura, de milagre. E eu estava com medo de proclamar. E querendo dizer à pessoa que conduzia que eu ia falar ao ouvido dele para que ele proclamasse ao microfone. Eu estava sem microfone. E ele colocou o microfone na minha boca imediatamente. E eu me lembro que Jesus colocou no meu coração: você decide. A decisão estava ali, na minha decisão de proclamar aquilo que Deus queria realizar naquele momento. E aí, confiando e pensando na cura da pessoa, porque como ia reter essa cura? Por vaidade, por não querer me expor, o Senhor me impulsionou e eu falei, tremendo. O Senhor quer realizar a cura de uma doença incurável. Na mesma instante, uma senhora caiu sentada na cadeira, tal foi a força dessa palavra, e aconteceu o milagre. Sabe qual foi o milagre? Todos impuseram as mãos e passaram a orar com fé, com vigor, com fervor, que quem tivesse entrado 1 minuto antes não acreditava que era o mesmo povo que estava rezando. Ali eu vi o entendimento do que significa um dom de milagres. Deus faz milagres para suscitar fé nos nossos corações e por compaixão daquele que sofre. E Deus realizou esta obra aos meus olhos, porque o Senhor fez um milagre de eu também proclamar, mesmo com medo. O Senhor fez um milagre dessa mulher perceber que era ela a pessoa escolhida por Deus. Ela tinha uma doença incurável. E fez o milagre de transformar aquela assembleia sem fé, aquela assembleia sem motivação alguma, numa assembleia fervorosa, como a gente viu aqui, que o povo todo glorificava a Deus. Esse povo rezou com uma fé muito grande, e ali eu entendi a grande motivação de Cristo a realizar os milagres. Ele suscita fé nos corações, ele suscita fé. Quando você presencia um milagre, você diz, Deus está aqui. Não tem como você dizer outra coisa, não tem como você crer outra coisa. E uma experiência que eu vivi também em missão foi quando eu fui a uma cidade pequenininha de Minas Gerais e o povo não conhecia os dons do Espírito Santo. Fomos eu e mais um missionário e nunca tinha ouvido falar, né, dos dons, dos carismas do Espírito Santo. E eles estavam muito ressabiados, acanhados. A gente animava as pessoas a falar com o Senhor, abrir a boca. Eles ficavam de olhos abertos, olhando desconfiados para um lado e para o outro. E estava muito difícil a gente conduzir uma oração. E como Deus sabe como agir, o que fazer de acordo com a necessidade do povo, aconteceu um milagre. Um senhor começou a gritar em voz alta, eu tô vendo! Eu tô vendo! Era o dia da Divina Misericórdia, domingo da Misericórdia. E esse homem começou a olhar para as blusas, as roupas e falar, a roupa dela é vermelha, a roupa dela é alaranjada, eu não sei o quê. E a gente não conhecia ninguém da cidade, mas eles se conheciam. Gente, como mudou completamente aquele povo. Aquele povo que estava todo ressabiado, que não conseguiam abrir a boca, que estavam totalmente travados. Esse povo mudou e eu fiquei com as pernas bambas. Realmente presenciar um milagre é uma coisa que mexe com toda a nossa estrutura, porque a gente sabe que Cristo está entre nós, Ele é Deus conosco. E quando Ele opera um milagre, Ele quer realizar em nós a graça de tirar-nos do medo, tirar-nos da descrença, tirar-nos de todas as coisas que nos deixam paralisados. A cura não é só para aquela pessoa que foi agraciada, mas ela vem para todos que estão presentes e aqueles a quem a gente também dá testemunho. E mais um momento também no Renascer, foi de uma
Uma pessoa que ficou, que não ouvia de um dos ouvidos, era surda de um dos ouvidos, durante a adoração, ela passou a escutar daquele ouvido. O que Deus faz no nosso meio quando nós presenciamos milagres? Quebra a dureza, a frieza diante de Deus. Porque muitas vezes a gente está dentro do templo, mas está frio, não reconhece que Jesus está entre nós. Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos, mas a gente vai ficando frio. Mesmo frequentando o templo, mesmo estando ali diante de Deus, muitas vezes numa adoração, mas frios, indiferentes à presença de Deus. E Ele realiza os milagres para tirar-nos desse lugar que não é nosso. Nosso lugar é de um povo entusiasmado, como diz a palavra, de um povo que glorifica a Deus, que anuncia os feitos de Deus. Cada dia que Jesus fazia os milagres, mais e mais e mais pessoas iam seguindo. Queria escutá-lo, queria ser curado, era uma grande revolução. E nós precisamos crer que Jesus está vivo entre nós hoje e continua realizando milagres na nossa vida. Bendito seja Deus que nos trouxe a palavra, porque a palavra de Deus se atualiza hoje, nos nossos tempos. É a presença do ressuscitado entre nós. Até a próxima Histórias da Vida Real. Um abraço!